Olá, mais um vídeo Matemática e Espiritualidade. Quando falo em matemática, estou pensando na consciência que o Criador nos deu para entendermos o mundo que vemos e o mundo que não vemos. Matemática como o quaerere de Deus, a pergunta que nós fazemos não, pelo que não temos, não porque não temos, mas porque temos e para vir a ter. Hoje nós vamos, neste vídeo, falar sobre média, mídia e mediador e entender esta característica na pessoa de Cristo Jesus, Deus encarnado. Para isso, nós vamos buscar entender o que estou falando, o que estou querendo dizer sobre cada um desses termos. A média, ela é uma medida que é usada na matemática, na parte de estatística, para identificar um valor que tipifique um conjunto de valores, né? Então, a média, ela tem essa característica. Quando você tem uma população ou uma amostra de valores, e dali, então, você tem um valor que representa todos os valores, porque os outros valores estão agregados, estão bem próximos, de tal maneira que, ao olhar para esse valor chamado média, nós entendemos todos os demais valores. Nós vemos isso na pessoa de Cristo, né? Ele agrega a nossa natureza humana e se torna o nosso representante, de maneiras que, ao olharmos para ele, ao buscarmos e compreender isso dentro do nosso coração, nós temos um entendimento melhor do que é ser humano do ponto de vista de Deus. Mídia, um instrumento ou um meio pelo qual há uma comunicação ou uma revelação. Tendo uma revelação de Cristo, sabendo quem Cristo é em nossos corações, é que compreendemos o divino, é que nós vamos compreender o Criador. Tudo o que precisamos saber a respeito do Criador está em Cristo Jesus, né? Ele é a revelação, a plena revelação do Criador. Nele está toda a sabedoria e toda a profundidade de Deus. E mediador. Mediador é aquele que medeia um conflito entre duas partes em litígio, elucida, explica, promove o conhecimento e o entendimento. Essa é uma característica clara nas Escrituras. A Escritura chama Cristo de o único mediador entre Deus e o homem. Ele veio para resolver o litígio que havia entre o homem e Deus, entre a criação e o seu Criador. Ao afastarmos do Criador, né, a nossa mente ficou emboltada e nós então nos vimos afastados dele, afastados pelo medo, afastados pela culpa, né? Então ele, como mediador, ele vem esclarecer essa situação e desfazer esse litígio da parte da criação, do ser humano, né? Mostrar, revelar esse amor do Criador de Deus por nós através da sua obra. Ele veio promover o conhecimento e entendimento de Deus em nossos corações. Por isso as Escrituras deixam isso muito bem claro quando ela diz, primeiramente, que o desejo
de Deus, o desejo do Criador, do Eterno, é que todos os homens sejam salvos. Salvos de quê? Dessa ignorância, desse desconhecimento de Deus, né, que nos afasta dele, desse erro, né, em que faz nos sentirmos separados dele, quando na verdade ele não está separado de nós. Então, se nós não abrirmos nossa mente, deixar Deus operar e entendermos que nós somos um com Deus, o engano nos tomará parte em todos os universos que nós estivermos e perderemos a oportunidade de sermos aquilo que somos em Deus, o nosso Criador. Então, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos desse engano, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é uma verdade teológica, não é uma verdade filosófica, mas a verdade que é Cristo Jesus, que é uma pessoa, que é algo que transcende a nossa mente e a nossa ciência. E continuando o versículo lá de 1 Timóteo 2,4, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador, uma só média, uma só mídia, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunha que se deve dar em tempos oportunos. Está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. E é isso que estou fazendo, dando este testemunho neste tempo oportuno. Você que está vendo este vídeo, esse é o tempo oportuno de saber que o Senhor Jesus, ele é o mediador entre nós e Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, então ele entende as duas partes. Ele encarnou a nossa natureza, né? Então, a partir disso, nós o compreendemos, porque temos a natureza dele, né, operando em nós. E ele é o próprio Deus, então sabe tudo a respeito de Deus e nos traz esse conhecimento. Então ele se torna esse mediador que elucida, que explica e promove entendimento. E com isso ele consegue realizar essa obra pelo entendimento que nós temos quando as Escrituras nos mostram que ele se deu em resgate por todos. E o que significa esse resgate? Resgate é uma palavra que significa livrar, libertar. Então ele nos livrou, ele nos libertou do engano, do mau entendimento, da ilusão da separação de Deus. Resgate significa quitar uma dívida. Então nós nos sentimos endividados com Deus pela transgressão dos nossos erros e agora nós entendemos que essa dívida está quitada a partir dele. De recolher sobrevivente, resgate, recolher sobrevivente. Ele nos recolhe, né? Nós que estávamos nos afogando neste mar de complicação, de ilusão, de desespero, né? De falta de esperança, de falta de conhecimento e entendimento do que significa a nossa existência, né? Qual é o propósito da nossa vida? Então ele vem nos resgatar disso. O resgate é o elemento básico da doutrina da expiação dentro da teologia. E o que significa a doutrina da expiação? Significa que Cristo se deu em resgate por nós. Mas é muito interessante entender essa palavra expiação, que pode ser sinônimo de resgate, a partir dela no inglês, atonement. Atonement no inglês significa reparar, corrigir. E ele repara e corrige o que? A nossa mente, o nosso coração. Mente, coração. Tá? Quando eu me refiro, quando as Escrituras se referem ao coração,
ela se refere como aquele lugar, aquela situação onde há um entendimento, há uma compreensão. Então ele veio corrigir através da sua obra a nossa mente e trazer o entendimento de Cristo Jesus, se tornar a mídia e o mediador de nossas vidas, né? Trazer um padrão, uma tipologia para que, semelhante a Ele, né? Semelhante a Jesus, caminhemos nesta vida, né? Que, semelhante a Ele, comuniquemos o amor e revelemos Deus àqueles que não o conhecem, através das nossas vidas. Que também sejamos mediador do conflito que existe entre o homem e Deus. Na verdade, Deus não tem nenhum conflito com o homem. Na verdade, é o homem que tem o conflito com Deus, né? Então Deus traz essa interveniência de Cristo, né, como mediador. E agora ele realiza, através daqueles que creem nele, essa obra mediadora. E é isso, querido. Matemática, nesse ponto de vista, né, trazendo o entendimento espiritual da obra de Cristo como mediador. Saúde e paz para vocês todos.